Olá, amantes da história. Preparem-se para uma jornada épica de volta no tempo enquanto mergulhamos no coração de um dos maiores impérios que o mundo já viu, Roma. Imagine o choque de espadas, o rugido das multidões no Coliseu e as figuras grandiosas que governaram milhões com punhos de ferro e mentes brilhantes. Hoje, vamos trazer a vida 20 dos imperadores romanos mais famosos, do lendário Augusto ao transformador Constantino, usando tecnologia de ponta e registros históricos. Esses governantes moldaram o mundo antigo com suas conquistas, reformas e legados inesquecíveis. Então, você está pronto para conhecer os homens que fizeram de Roma o Império Eterno? Vamos mergulhar de cabeça e descobrir suas histórias incríveis. Nossa primeira parada é com ninguém menos que Augusto, nascido em 63 a.C. e falecendo em 14 d.C. Originalmente chamado de Caio Otávio, ele mais tarde ficou conhecido como Imperador César Divi Filius Augusto, o primeiro imperador de Roma. Esse homem foi um divisor de águas. Ele pôs fim às brutais guerras civis ao derrotar Marco Antônio e Cleópatra, inaugurando uma era de ouro chamada Pax Romana, um período de paz e prosperidade que durou mais de 200 anos. Augusto não era apenas um guerreiro. Ele era um mestre da estabilidade, reformando leis e cultura enquanto construía monumentos icônicos. Embora tenha lutado para manter sua dinastia familiar unida, seu reinado lançou as bases para a grandeza de Roma. Quando morreu, deixou para trás um legado como símbolo de força e renovação na história romana. Passando para o nosso segundo imperador, temos Tibério, nascido em 42 a.C. e governando até sua morte em 37 d.C. Seu nome completo era Tibério Júlio César, e ele foi o segundo imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Antes de assumir o trono, Tibério era um general destacado, expandindo as fronteiras de Roma em regiões como Germânia e Panônia. Como imperador, ele jogou pelo seguro, focando em fortalecer o tesouro e aprimorar a administração. Mas, em seus últimos anos, tornou-se distante, desconfiado e até frio, ganhando uma reputação controversa. Quando faleceu, Tibério deixou um legado complexo e controverso, um governante que fez muito bem, mas foi frequentemente mal compreendido. Em seguida, no número 3, temos o infame Calígula, nascido em 12 d.C. e governando até 41 d.C. Seu nome completo era Caio Júlio César Germânico, e ele foi o terceiro imperador da linhagem Júlio-Claudiana. No início, o povo o adorava quando assumiu após Tibério, mas não demorou muito para Calígula ficar conhecido por sua crueldade e gastos extravagantes. De decisões estranhas a aterrorizar a elite romana, seu curto reinado de 4 anos foi caótico. Tudo terminou quando ele foi assassinado, deixando um legado como uma das figuras mais notórias e controversas de Roma. Um nome que ainda causa arrepios. No número 4 conhecemos Cláudio, nascido em 10 a.C. e reinando até 54 d.C., conhecido como Tibério Cláudio César Augusto Germânico, ele foi o quarto imperador da dinastia Júlio-Claudiana. As pessoas subestimaram Cláudio no início por causa de sua saúde frágil e maneiras desajeitadas, mas após o assassinato de Calígula, ele surpreendeu a todos ao assumir o trono. Cláudio provou ser um líder capaz, conquistando a Britânia e melhorando a administração de Roma. Apesar de dramas no palácio, seu reinado foi amplamente bem-sucedido. Quando morreu, Cláudio deixou um legado de superar expectativas, provando que a verdadeira força muitas vezes se esconde por trás de aparências improváveis. Nosso quinto imperador é Nero, nascido em 37 d.C. e governando até 68 d.C. Seu nome completo era Nero Cláudio César Augusto Germânico, e ele foi o último da dinastia Júlio-Claudiana. O reinado de Nero é uma montanha russa de altos e baixos. Ele era um grande apoiador das artes,
mas também infame por sua crueldade e gastos exagerados. Seu tempo como imperador é marcado pelo grande incêndio de Roma em 64 DC, a perseguição aos cristãos e revoltas generalizadas. Eventualmente, ele perdeu todo o apoio e tirou a própria vida. Apesar de sua reputação sombria, a influência de Nero na arte, teatro e arquitetura romana não pode ser ignorada. Agora, vamos falar sobre Vespasiano, número 6 na nossa lista, nascido em 9 DC e falecendo em 79 DC. Seu nome completo era Tito Flávio Vespasiano, e ele fundou a dinastia Flaviana. Vindo de origens humildes, Vespasiano subiu de posição com sucessos militares na Britânia e na Judéia. Após um ano caótico de 4 imperadores em 69 DC, ele emergiu como vencedor e trouxe a estabilidade tão necessária a Roma. Ele impulsionou o tesouro, reformou o governo e até começou a construir o icônico Coliseu. Quando morreu, Vespasiano deixou para trás um legado de força e um dos marcos mais famosos de Roma. No número 7, temos Tito, nascido em 39 DC e governando até 81 DC. Seu nome completo era Tito Flávio Vespasiano. Ele foi um imperador flaviano e filho de Vespasiano. Tito ganhou fama por liderar o cerco de Jerusalém em 70 DC, uma grande vitória para Roma. Quando se tornou imperador em 79 DC, ele inaugurou o Coliseu e foi amado como um governante gentil e justo. Infelizmente, seu reinado foi curto. Ele morreu repentinamente aos 42 anos. Mesmo assim, Tito é lembrado como um símbolo de virtude romana e um líder que se preocupava com seu povo. Passando para o número 8, conhecemos Domiciano, nascido em 51 DC e governando até 96 DC. Seu nome completo era Tito Flávio Domiciano, e ele foi o último da dinastia Flaviana. Assumindo o trono após seu irmão Tito, Domiciano focou no controle absoluto. Ele fez reformas nas finanças, no exército e nas artes, mas seu estilo estrito e autocrático criou inimigos. No final, foi assassinado em uma conspiração no palácio. O legado de Domiciano é misto. Alguns o veem como um reformador que fortaleceu Roma, enquanto outros o lembram como um tirano temido. Nosso nono imperador é Trajano, nascido em 53 DC e falecendo em 117 DC. Seu nome completo era Marco Ulpio Trajano, e ele é frequentemente chamado de um dos maiores imperadores de Roma. Um gênio militar e líder sábio, ele expandiu o império ao seu maior tamanho, conquistando a Dácia e avançando para o leste. Trajano também construiu monumentos incríveis como a Coluna de Trajano e um grande fórum em Roma. Quando morreu, foi celebrado como o imperador perfeito, deixando um legado que ainda brilha na história romana. No número 10, temos Adriano, nascido em 76 DC e governando até 138 DC. Seu nome completo era Públio Hélio Adriano, e ele é mais conhecido por focar em fortalecer o império em vez de expandi-lo. Seu projeto mais famoso foi o Muro de Adriano na Britânia, uma estrutura massiva que se estende por mais de 117 quilômetros, marcando a fronteira norte de Roma. Amante das artes e da cultura grega, Adriano construiu monumentos deslumbrantes e trouxe paz durante seu reinado. Seu legado é o de um imperador pensativo que equilibrou cautela militar com brilho cultural. Passando para o número 11, encontramos Antonino Pio, nascido em 86 DC e falecendo em 161 DC. Seu nome completo era Tito Hélio Adriano Antonino Augusto Pio, e ele fazia parte da dinastia Antonina. Assumindo o trono após Adriano, Antonino era conhecido por sua natureza gentil e justiça. Ele evitava guerras sempre que possível, e seu reinado de 23 anos é visto como um dos períodos mais pacíficos e prósperos de Roma. Quando morreu, Antonino deixou um legado de sabedoria e estabilidade, um verdadeiro símbolo de virtude romana. Nosso 12º imperador é Marco Aurélio,
nascido em 121 DC, e governando até 180 DC. Conhecido como Marco Aurélio Antonino, ele foi o 16º imperador de Roma, e um famoso filósofo estoico. Apesar de enfrentar guerras contra tribos germânicas e desafios como pragas, Marco defendeu as fronteiras de Roma com disciplina. Ele também escreveu Meditações, um livro atemporal de sabedoria. Quando morreu aos 59 anos, seu legado como rei filósofo perdurou, inspirando gerações com sua força moral e pensamentos profundos. No número 13, temos Cômodo, nascido em 161 DC, e governando até 192 DC. Seu nome completo era Lúcio Aurélio Cômodo. Ele era filho de Marco Aurélio e o 17º imperador. Muitos esperavam que ele seguisse o caminho sábio de seu pai, mas em vez disso, Cômodo ficou conhecido por crueldade e excessos, até se declarando um deus. Seu reinado foi cheio de corrupção e caos, enfraquecendo a autoridade de Roma. Ele foi assassinado aos 31 anos, deixando um legado ligado ao desgoverno e ao início do declínio de Roma. O número 14 é Septímio Severo, nascido em 145 DC, e falecendo em 211 DC. Seu nome completo era Lúcio Septímio Severo. Ele fundou a dinastia Severiana e foi o primeiro imperador romano de origem africana, vindo do norte da África. Subindo ao poder após uma guerra civil em 193 DC, ele fortaleceu Roma por meio de reformas militares. Ele morreu enquanto fazia campanha na Britânia, deixando um legado que marcou o início de uma dinastia poderosa, porém tumultuada, que reformulou a política de Roma. No número 15, conhecemos Caracalla, nascido em 188 DC, e governando até 217 DC. Conhecido como Marco Aurélio Severo Antonino Augusto, ele fazia parte da dinastia Severiana. Caracalla é mais famoso pelo decreto Antonino de 212 DC, que concedeu cidadania romana a quase todos os homens livres do império. Mas ele também era temido por seu governo duro e brutalidade. Assassinado durante uma campanha no leste, seu legado mistura grandes reformas com uma reputação de crueldade. Nosso 16º imperador é Diocleciano, nascido em 244 DC, e falecendo em 311 DC. Seu nome completo era Caio Aurélio Valério Diocleciano, e ele é conhecido por suas enormes reformas. Diocleciano encerrou a crise do terceiro século reorganizando o governo, fortalecendo o exército e criando a tetrarquia, um sistema de 4 governantes. Embora tenha trazido estabilidade, também é lembrado por perseguir cristãos. Após 20 anos como imperador, ele abdicou em 305 DC, deixando um legado impressionante e divisível. No número 17, temos Constâncio Cloro, nascido em 250 DC e falecendo em 306 DC. Seu nome completo era Flávio Valério Constâncio, e ele fazia parte do sistema da tetrarquia. Começando como imperador júnior sob Maximiano, tornou-se imperador sênior em 305 DC. Conhecido por suas campanhas militares na Gália e na Britânia, ele defendeu as fronteiras ocidentais de Roma contra invasores. Quando morreu na Britânia, seu legado foi o de um líder determinado que ajudou a manter Roma estável em tempos difíceis. O número 18 é Maximiano, nascido em 250 DC e falecendo em 310 DC. Seu nome completo era Marco Aurélio Valério Maximiano, e ele governou ao lado de Diocleciano na tetrarquia como imperador do Império Ocidental a partir de 286 DC. Maximiano liderou campanhas bem-sucedidas ao longo dos rios Reno e Danúbio, protegendo as fronteiras de Roma. Um líder forte mas ambicioso, ele abdicou em 305 DC, mas brevemente retornou ao poder antes de ser forçado a tirar a própria vida. Seu legado está em fortalecer as defesas de Roma durante uma era caótica. No número 19, chegamos a Constantino,
o Grande, nascido em 272 DC, e falecendo em 337 DC. Seu nome completo era Flávio Valério Constantino, e ele foi um gigante na história romana, subindo ao poder após vencer a Batalha da Ponte Milvia em 312 DC, tornou-se o único governante do leste e do oeste. Constantino legalizou o cristianismo com o Edito de Milão e fundou Constantinopla como a nova capital do império. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado na política, religião e cultura moldou a Europa por séculos. Finalmente, no número 20, temos Teodósio, o Grande, nascido em 347 DC e falecendo em 395 DC. Seu nome completo era Flávio Teodósio, e ele foi o último imperador a governar tanto o Império Romano do Oriente quanto do Ocidente. Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial de Roma, encerrando antigas tradições pagãs. Ele também protegeu o império de invasões bárbaras e lidou com crises internas. Quando morreu, o império se dividiu de vez, mas seu impacto religioso e político continuou a influenciar a história europeia. Muito obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada pelas vidas dos imperadores mais icônicos de Roma. Se você gostou de voltar no tempo conosco, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e clique no botão de inscrever-se.